Vamos do corte do Ricardinho? Vamos, inclusive, parabenizar o Ricardinho. Acho que foi uma entrevista excelente do Ricardinho, impecável em todos os aspectos, coisas que a gente tinha dúvida, coisas que a gente criticava, batia muito por desconhecimento, pelo clube não aparecer, pelo clube não falar. E como é importante esse contato com o público, né? A gente Total. consegue entender a metodologia, entender o que o Ricardinho está tentando implementar de ideias. Eu sempre acreditei no Ricardinho, acho que é um cara extremamente capacitado para estar onde está, inclusive para assumir posições até superiores. Embora seja Ricardo agora, né? Vai ser Ricardinho, ele que se lasque. Ele tem a mesma idade que eu, não tô nem vendo. Então, assim, ele que se lasque. Imagina o Ricardinho um gênio. Um elogio, assim, o cara elogia, depois E Ricardinho eu se falando lasca. isso. Mas, enfim. Mas o Ricardinho, o Ricardo Acosta, né, ele foi muito bem na entrevista, foi espetacular a entrevista, a conduta do Ricardinho, tudo que ele trouxe nessa entrevista, eu acho que é didático para o torcedor, eu acho que é uma entrevista de almanaque do que é preciso para mim, para a gente seguir daqui para frente com um pouco mais de tranquilidade e sonhando que a gente vai ver o Ceará bem competitivo nessa Série B. Então, eu gostei muito da entrevista, parabenizar o Ricardo, parabenizar o Ceará também por disponibilizar o Ricardo. Isso tem que acontecer com mais frequência, com mais intensidade, vontade de falar, vontade de aparecer, fome de querer falar com o torcedor o tempo inteiro. Rapaz, marca uma coletiva pra mim, eu quero falar. Eu, Ricardinho, quero falar. Eu, Ricardo Acosta, quero falar. Eu quero falar. Tem que falar, porra. Tem que sair sair do lundum. Tem que fazer acontecer. Então, entrevista muito boa, galera. Depois vão lá no Esportes do Povo. Pois é, como não dá pra gente passar todo aqui, senão a gente vai passar aí 1 hora, meia hora, a gente separou uma parte que ele fala do Vina, tá? Dessa recuperação do Vina também. E aí vamos trazer aqui pra vocês, é lá no Esportes do Povo, né? O programa desta quinta-feira, dia 6 de agosto. O Vina, nós jogamos juntos aqui, né? Eu tenho um carinho enorme por ele, a gente se respeita muito, é um cara que reconheceu também, é uma admiração, né, pelo meu trabalho enquanto esteve aqui. E desde o momento também que eu assumi a frente do departamento, nós tivemos algumas conversas decisivas, umas conversas que precisávamos ter. Ele sabe a grandeza dele, ele sabe onde ele está inserido, ele sabe a história que ele tem no clube, né? Então, às vezes, o atleta precisa de uma conversa um pouco mais difícil, né? E que, às vezes, as pessoas ficam só julgando e não têm a coragem de poder falar, né? E eu sempre gostei que pudessem, enquanto atleta, pudessem ser o mais sincero comigo, né? E foi isso que a gente procurou ter com ele, assim. Então, ele sabe o quanto ele precisa para performar. Ele precisa estar no mais alto nível em todas as valências, né? Porque ele já está numa idade, né? Todo mundo vai julgar por isso, né? Todo mundo vai julgar o que ele está entregando hoje. Então ele teve essa consciência, né? Mérito dele, o que ele está performando hoje. Ele que foi cada vez mais se dedicar na parte física, né? É um atleta que teve que lidar com muitas dores também, que acabou prejudicando ele esse ano, do início da temporada, lesão no joelho, né? Depois teve uma lesão muscular e dentro dessas lesões acabou tendo que voltar não na melhor condição, né? Porque era uma final do estadual também e isso acabou atrapalhando ele. Ricardinho, deixa eu só te interromper, porque a gente vai voltar agora. Já que ele interrompeu ele, cara, ele deu a entender, assim, que teve uma conversa bem séria, né, com o Vina em relação à questão física, também pondera que teve a questão das lesões e tal, mas de fato hoje a gente vê um Vina focado, um Vina bem fisicamente, fininho, e o Ricardinho falando que às vezes é necessário você chegar pro jogador e dar aquele toque, né? Até porque ele é experiente, também foi um jogador que atuou no Ceará e foi contestado em alguns momentos também quando tinha mais idade, né? Então ele trouxe um pouco da experiência pro Vina, mas dando os méritos, obviamente, pro Vina, que se recupera nesse momento. Sem dúvida, sem dúvida. E o próprio Ricardo, ele fala nessa entrevista sobre um aspecto que ele levanta em relação à metodologia que ele está tentando implementar. É de olhar pro jogador de maneira humanizada, né? Para os atletas de maneira humanizada, não só para o campo, não só para o dia a dia, não só para dentro lá do Ceará, como também a vida pessoal dentro do contexto do clube. É importante a gente saber como é que estão os atletas no dia a dia, se eles estão bem, se está tudo bem na família.
Então, ele falou sobre a importância que ele dá nesse aspecto, e eu concordo demais com o Ricardo nessa visão dele. Eu acho que o clube tem que abraçar o jogador dentro e fora de campo, tornar realmente aquele ambiente competitivo, mas sadio, né? E o Ricardo pensa muito nesse aspecto. Então, eu valido demais essa postura do Ricardo, eu acho que tem que ser assim mesmo. E essa conversa dura com o Vina é engraçado porque a gente não sabia do contexto por trás dos bastidores que o Ricardo trouxe nessa entrevista, Sim. mas era algo que a gente estava percebendo. Eu percebi muito claro, assim, cara, o olhar do Vina tá diferente. A maneira como ele tá se dedicando no treino tá diferente. Isso num período que ele estava ali ainda tentando se reerguer, ele ainda tá se reerguendo. Ainda não faltam muitas etapas, mas que há ali um movimento do Vina de uma entrega diferente, a gente percebe. Então, ver o jogador dedicado, ver o jogador focado, e isso ser fruto de uma conduta do departamento de futebol, isso é muito importante, é muito válido, e eu acho que a gente tem que continuar nessa pegada, tem que ser assim mesmo, assim, é legal ver isso, e é importante, como é importante a gente ver, não só o Vina bem, mas ver um departamento de futebol que exista, que funcione, que tenham ideias, a gente precisa entender essas ideias. Inclusive ele traz aí também a visão de que ele trouxe a perspectiva de que tinha uma dificuldade ali física, e eles trouxeram o Balalá, e aí estão integrando o trabalho do Balalá com o do preparador físico do Daniel Paulista. Sim. Então, tudo isso é legal a gente saber, cara. Tem que vir falar, cara. Se não vier falar, não adianta. Então, mais uma vez, parabéns ao Ricardo. Tem gente saindo também, Klaus. Juan Lano está indo para Recife, hein? Vai fazer exames médicos. O Horácio trouxe essa informação. Vai assinar com o Sport e o Ceará vai rescindir com o Juan Lano em comum acordo e não vai receber compensação financeira do Sport. Existe aí um ponto positivo que, de fato, é o Ceará se livrar de um salário alto, né, do Juan Lano, que ele era para ser ali um dos jogadores principais, né, do elenco. Ele veio com esse propósito. Ele foi contratado, inclusive, muito elogiado na época pelo departamento de futebol, que seria padrão ouro e tal. Acabou, cara, que às vezes a contratação é boa, mas o rendimento não é, né? Às vezes acontece. Na época, eu elogiei muito a contratação. Eu achei realmente muito acertada. O Juan Lano vinha de temporadas muito boas lá no futebol japonês, até no Curitiba, antes de ir para lá, também jogou muita bola lá no Curitiba. Jogador muito técnico, jogador que tem sim habilidades, mas eu acho que a questão da adaptação ao futebol brasileiro pesou para ele, e aí ele não conseguiu render no Ceará, né? A posição de meia é uma posição que já tem muitos jogadores. Então, convenhamos, assim, já tem Vina, já tem Matheus Araújo, o próprio Melk. Se tinha uma posição ali que dava para desafogar, era a posição de meia. E o Juan Lano, pelo salário altíssimo, mais de 300 mil por mês, um dos maiores salários do elenco, estava ali realmente fazendo peso, né? No orçamento, e de fato acabava não rendendo. Então, acho acertadíssima aí a escolha da saída do Juan Lano. Pode ser que lá no Sport ele jogue muita bola, tá? Mais uma vez, não acho um jogador ruim. Pro torcedor do Sport que tá assistindo isso, eu não acho o Juan Lano ruim. Eu acho que falta intensidade a ele. Eu acho que a adaptação ao futebol brasileiro, às vezes, para jogadores que vêm do Japão, pesam muito, né? Quando vem do futebol asiático. Ele tinha muitos anos lá no futebol japonês. A gente sentia um pouco disso quando o Saulo Mineiro retorna do futebol japonês para aqui, né? Para cá, pro Ceará, lá em 2023. Não fez uma reta final boa de Série B, e aí foi só começar a pegar ritmo quase da metade de 2024 para frente, né? Então, às vezes, essa questão física e a questão de readaptação ao futebol brasileiro pesa. Acredito que tenha sido o caso do Juan Lano, tá? Não acho um jogador ruim. Eu vejo muita gente, vai tarde e tal. De fato, pela circunstância, por ser um dos jogadores mais caros do elenco, por ser um jogador que não rendeu e por ser uma posição que tem muita gente já, que tem muita concorrência. Tem um Vina que está voltando muito bem agora, enfim, tem um Melk, uma promessa que precisa cada vez mais minutagem. Eu sei que o Melk tem jogado mais como ponta, mas ele pode jogar como meia, a posição inclusive de origem do Melk. O próprio Matheus Araújo, que perdeu espaço, enfim, acredito que tenha sido sim uma escolha certa, e talvez até para o Sport também tenha sido uma boa. Não vou aqui cravar que ele não vai mal no Sport não, tá? Pode ser que lá no Sport ele consiga render o que não rendeu aqui no Ceará. É mais um que sai, de fato. O Ceará não deve contratar mais ninguém para essa posição, mais uma vez, tem muita gente para essa posição, mas de toda forma, Juan Lano, boa sorte na carreira, menos contra o Ceará, né? Que ele lá no Sport, talvez ele até consiga se reencontrar seu futebol, mas aqui no Ceará realmente acabou não dando certo, Klaus. Não deu, cara. O Juan não se ouve bem.
Teve alguns lampejos, mas muito pouco para a expectativa que se tinha em torno dele. A adaptação vindo do futebol japonês para cá é sempre difícil. E não rendeu. É uma posição que tinha o Vina, o Mel que se destacou, né? Então ele se tornou a terceira opção. Eu tinha esquecido até do Lucas Mugni, também E pode ainda fazer, tem o né? Mugni, que também faz a posição, então ficou muita gente para uma posição só, então faz todo sentido. O Sport está buscando um meia, né? E eu acho que ele chega até talvez com status de titular lá no Sport, além de o Ceará ter tirado um jogador que tem um custo alto para o clube. Então, eu acho que foi um movimento excelente do Ceará. Excelente. E eu acho que foi bom também para o Juan Alano. Acho que foi bom pra todo mundo aí, viu? Pro Rolando, pro Ceará, e talvez tenha sido bom pro Sport também, né? A depender se ele vai reencontrar o futebol dele lá no Sport. Então, tudo certo aí, Rolando segue a vida e o Ceará também. Vamos ver como é que o Ceará também vai se comportar em relação a mais contratações. Eu espero ainda contratação pro ataque, né? O Ceará tá confirmando mais um volante, que é o colombiano, o Murídio, né? Ou Murilo. Mas o Ceará deve contratar mais jogadores pro ataque, né? Eu imagino pelo menos mais um homem de lado de campo, né? Para poder estar ali contribuindo também na movimentação do jogo, dando uma intensidade um pouco maior e talvez mais um zagueiro. Eu acho que fica por aí as reposições do Ceará, né? Muitas saídas, chegada do volante, mais um ponta e mais um zagueiro, eu acho que a gente fica bem servido. Inclusive, faria 11, né? Porque até agora, assim, a nona contratação é o Evio, então mais duas faria realmente um time todo. Né? Completamente um time todo. É uma janela de um time todo do Ceará. Isso, né? Exato. Acho que a gente precisa fazer essas movimentações aí para dar uma estabilidade maior.